Bom dia pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o professor Rogério Melo, da Rádio Ciências Humanas. Estamos sempre aqui com todos vocês para falarmos dos temas mais atuais e mais interessantes que nos ronda a sociedade, nos ronda aí sobre o termo ciências humanas e assim por diante. O som tá legal? Tá tudo bem? Vocês têm acompanhado? Depois de você assistir o nosso vídeo, deixa um likezinho aqui pra gente, tá ok? É muito importante para o nosso programa e para o nosso canal do YouTube a sua participação e o seu like também, assim como o seu pedido de novos vídeos, novos temas para todos vocês. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estarei falando sobre o Estado moderno. É uma aula de sociologia. Vou dedicar aqui a todos os alunos de Sociologia do segundo ano, vou dedicar a todos vocês que passam o seu tempo, passam o seu dia, o seu fim de semana estudando, tá bom? Então, vou ser mais minucioso possível para que você possa entender este tema e possa também estar indo muito bem no seu Enem, na sua prova agora de terceiro bimestre para a maioria das escolas. O Estado moderno. Nós temos aqui o nosso título, que seria Poder, Política e Estado. Então, o Estado moderno, de acordo aqui com o tema, o Estado moderno, ele surge da desintegração do mundo feudal e das relações políticas até então dominantes na Europa. Vocês se recordam que o sistema feudal é aquele sistema tão criticado por Karl Marx, tão criticado pelos socialistas, que é aquele sistema aonde o opressor ele tinha o poder sobre o oprimido, aonde as pessoas trabalhavam, plantavam sempre a favor de um grande proprietário de terra, a favor de um grande dominador, vamos assim dizer. E essas pessoas cada vez eram mais oprimidas, não tinham o seu próprio negócio, não conseguiam usufruir dos seus benefícios. E aí, a falta de benefícios que ele podia ter com seu trabalho, se fosse para ele mesmo, ele vai trabalhar sempre em prol de um capital, em prol de um grande proprietário, que este proprietário, ele possa aí sim dominar a sua área, dominar a sua vida, dominar as pessoas a quem há de direito. Aí que diz assim, esse tipo de dominação foi ao pouco sendo dominado pelas revoltas sociais dos camponeses, pela recusa do pagamento das obrigações feudais e pelo crescimento das cidades e dos comércios. Aí o que acontece? Ocorre um processo de centralização e concentração. Nessa mudança do sistema feudal para o Estado moderno, nessa mudança dessas revoltas, que aí Marx chama de motor da história, que é a luta de classes, e vem das forças armadas e do monopólio da violência, da estrutura jurídica, o poder judiciário, a estrutura judiciária, ela vem se solidificar com o Estado moderno, da cobrança de impostos, um signo do poder e, ao mesmo tempo, o meio de assegurar a manutenção das forças armadas, da burocracia e do corpo jurídico. Então, o aumento da cobrança de impostos ele se torna absurdo no Estado moderno, ele se torna muito grande no Estado moderno para fortificar o Estado. Esse Estado sempre com letra maiúscula, porque é o Estado. Então, o Estado ele é a polícia, o Estado ele é o meio jurídico, o Estado ele é o meio político. E a cobrança de impostos nada mais é do que uma forma de fortificar este Estado. É claro que aqui é onde nós vamos para aquele grande aborrecimento que existe dentro do Estado. O contribuinte, ele paga os seus impostos, ele contribui com uma altíssima carga tributária para o poder jurídico que vai lhe julgar, para o político que vai escolher para onde será devolvido o dinheiro dos impostos, e ele simplesmente vai eleger político aqueles políticos que podem oprimi-lo, aqueles que os vão oprimir. Então, é uma contradição. É claro que isso não quer dizer que exista essa opressão em todo e qualquer lugar de uma sociedade, mas é uma situação tão complexa, tão interessante, assim, vamos assim dizer, e triste, onde a pessoa oprimida contribui para que seja oprimida ainda mais pelo seu próprio opressor. Possa ser muito mais
sugada e infeliz porque o seu opressor recebeu o poder deste oprimido. É claro que é um direito aqui no Brasil, como é um direito ao voto, então você que escolhe se você quer ser oprimido ou não, você que decide, o poder do voto está na minha, nas suas mãos, mas a grosso modo é isso que acontece. Tá aí, operações e mais operações nos mostrando quanto e quanto dinheiro de nossas contribuições sumiram e desapareceram nas mãos de opressores. Aí diz, de um corpo burocrático para administrar o patrimônio público, como as estradas, os portos, o sistema educacional, a saúde, o transporte, as comunicações e outros tantos setores. A centralização e a concentração desses poderes e as instituições caracterizam o Estado moderno, que assumiu diferentes formas até hoje. Então, esse Estado moderno, ele vai se solidificar, ele vai estar no meio do transporte, ele vai estar no meio da educação, ele vai estar centralizado em várias formas dentro da sociedade, só que isso não é de apenas uma forma. Ele vem gradativamente ocorrendo em várias formas de Estado. Primeiro, é o Estado absolutista. O Estado absolutista ele surge no contexto de expansão do mercantilismo, daquelas buscas por mercadorias, onde são lançadas, né, aos mares aí, as buscas de novos mercados, as buscas de matérias-primas, para que haja o mercantilismo, para que haja essa busca comercial, haja essas negociações grandes, né, mercantilistas comerciais dentro da região europeia. O Estado absolutista foi implantado inicialmente em Portugal e no fim do século XIV, com a Revolução de Aves. Posteriormente, estabeleceu-se em vários lugares da Europa e teve seu ponto alto na França. No reinado de Luís XIV, a concentração de poderes, isso é, o poder absoluto do Estado, é bem expressa na frase atribuída a esse rei. Entre aspas, o Estado sou eu. Você não ouviu errado, não. Isso é uma afirmação dele. O Estado sou eu. Então quer dizer que todo aquele aparato, todo o território, todo o Estado que existia, ele simplesmente disse que era ele. Eu que domino, eu que mando, eu que determino. Aqui quem dá as cartas sou eu. Ao assumir o controle das atividades econômicas, o Estado intervia na concessão do monopólio, fixava preços e tarifas, administrava a moeda e os metais preciosos. O acúmulo de metais preciosos era a expressão máxima da riqueza de um país. Não ouviu errado, não. O acúmulo de metais preciosos era a expressão máxima da riqueza de um país. Isso significa que quanto mais ouro, mais prata, mais rubis, mais diamante e assim por diante, vamos dizer até matérias-primas que faziam e fazem grande diferença até hoje. Era a riqueza, era o PIB, era o Produto Interno Bruto deste país. O Estado absolutista assumia também a responsabilidade de centralizar e praticar a justiça e de cuidar do contingente militar, formando exércitos profissionais. Para financiar essas atividades, foram fixados os impostos gerais. Até aí, só para que você entenda o Estado absolutista. Então, esse Estado absolutista, ele fixava os impostos. O rei agora, ele domina até a justiça. Ele dá poder ao judiciário, ele que dá as cartas, até onde o judiciário vai e até onde o judiciário não vai, até onde o judiciário manda, até onde o judiciário não manda, e aonde o judiciário pode ou não pode determinar aonde ele vai julgar e onde ele não vai julgar. Não, professor, mas isso daí não existe. Isso daí não existe. Pessoal, aqui deu a memória livre, já já nós voltamos aí um pouquinho com nossa transmissão, tá ok? Obrigado, tchau, tchau.